Olá, olá, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais um Pode Ser, diretamente aqui de Nova York. Hoje nós vamos bater um papo com a Aline Caetano, que é uma pessoa que tem a empresa que chama Viafu, uma empresa de marketing e de mídia, que atende aí contas grandes também, contas médias, contas pequenas, mas é especialista em marketing digital e vai bater um papo com a gente aqui. Além de tudo, é nossa parceira, trabalha também junto com o Pode Ser, deu uma alavancada muito grande aí no nosso Pode Ser, é estrategista também de marketing, uma pessoa sensacional. Aline Caetano vai bater um papo com nós lá do Brasil, porque o Pode Ser está de férias, mas não para de trabalhar para levar aí para vocês aí entrevistas sensacionais como a de hoje. Obrigado, Aline, pela presença. Obrigado por aceitar falar com a Imagina. gente. Hoje eu tô diretamente do Brasil, diretamente de Minas Gerais. Ah, Quente, 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 você quente. está em Minas? Pensei que estava em São Paulo. Tô em Minas, tô É, curtindo, tentando curtir o recesso sem ah, trabalhar. E é. trabalhando e curtindo o recesso. Certo, beleza. Aline, fala um pouquinho para nós aí da Viafu, para quem nos assistir entender exatamente o que a Viafu faz, como quanto tempo tem no mercado, quais os cases aí de sucesso que você tem. Eu comecei com a agência quando eu trabalhava em outra agência, quando eu Ah, trabalhava lá no partido do PDT. aham, Então, quando eu comecei a Viafu, na verdade, a Viafu não era minha. A ah, Viafu, ela era de um ex-namorado meu. E aí aham, ele começou, mudou o nome para Viafu na época que eu trabalhava com ela. E eu gostava muito da parte administrativa, de cuidar, de ter o contato com o cliente e tal, aham, e organizar. Então eu comecei a ficar nessa parte enquanto ele fazia a parte de design. Depois de sim, algum tempo trabalhando dentro do partido, na área de design e um pouco de social media lá, aí eu passei a criar a agência. A gente teve nossos primeiros clientes, ah, sempre mais ou menos ali do interior de São Paulo. E aí a gente começou, isso em mais ou menos em 2021. tá, A gente teve os primeiros clientes, mas a Via Fola nem sempre foi a minha primeira, digamos, a minha primeira fonte de renda, né? Então entendi, eu não olhava ela com um olhar de uma super empresa, uma super. Porque eu me formei em design de animação, eu me entendi, formei em desenho animado. Então, quem é entendi, de desenho animado, a gente gosta de arte, a gente sim, fala, não, jamais vou largar o meu desenho, eu vou largar meus frames, meus. é, Então, quando eu, é, eu sempre fazia, falava tudo pra mim, falava estúdio, eu é, largava e ia pro estúdio. O problema de você trabalhar com um estúdio e largar outro é que o estúdio depois acaba, porque sim, são períodos que a gente trabalha com estúdio, né? sim, Então sim, eu trabalhava 5 meses com o estúdio, aí depois voltava e a agência continuava. Então, aham, até o momento que eu tive um clique que eu falei, eu tô fazendo um monte de coisa para estúdio e eu sempre largo a agência e deixo em segundo plano. E no final, sempre é a agência que permanece. É a agência que mantém, sim, né? Que me mantém. Então, eu falei, eu acho que eu vou investir um pouco mais nisso. aham, Vou estudar um pouco mais sobre isso. Eu já sim, tinha alguns clientes que confiavam, trabalhavam com a gente constantemente. Eu tenho clientes antigos desde o início. Eu tenho alguns clientes que estão até hoje, desde do sim, 2021, e eles confiaram nesse progresso meu. Então a uhum, gente foi estudando, eu queria que eles tivessem mais. Então eu falei, quero que o cliente tenha mais, eu quero que vocês vendam juntos. Vocês sim, estão crescendo, eu quero que vocês tenham mais que isso. Então eu quero que vocês façam vídeos bons. aham, Vamos chamar alguém para fazer vídeo bom para você. Vamos chamar um sim, fotógrafo. Então a gente chamou um fotógrafo, chamou um filmmaker para a equipe. Eu sim, preciso que vocês querem anunciar ali, não sei como anunciar. Aí eu fui mexer um pouquinho para eu entender, para poder uhum, cobrar da outra pessoa que ia fazer o serviço, né? Então certo, depois eu fazer o curso, entendi o que era tráfego pago, falei, agora sim. Aí eu vou chamar o gestor de tráfego. Falei, aham, agora vamos chamar o gestor de tráfego para a equipe e eu quero que você inicie com o gestor de tráfego. Quero que aham, você faça o teste para você alavancar. Então eu sim, fui colocando um pouquinho de cada do que faltava, até eu ver que o cliente, eu falei, agora vocês estão conseguindo crescer e podem crescer mais ainda. Agora com aham, filmmaker, com videomaker, sim, com fotógrafo, com gestor de tráfego. Então eu fui alavancando em etapas a agência, entendendo como que ela fazia parte de mim, que era uma empresa, né? Que sim, muita gente fala assim, ah, você é só empreendedor e tal. Mas depois de um certo tempo eu me tornei ME, eu sou empresária.
Sim, legal, ótimo, E muito é, bom. e é difícil, às vezes, a gente colocar isso, que a gente é empresa, que a gente. Sou empresa, você tem pessoas que têm datas para receber, datas para pagar, você tem Sim, pessoas que estão ali ganhando sonhos. A Alice, que é uma das designers que começou junto comigo, ela aham, já fez a segunda faculdade dela e ela fala via Fuel que minha renda, independente do emprego que ela muda ou não, ela sempre tá ali e ela paga aham, as faculdades dela, faz tudo junto com a gente. Eu me coloco como falam uma chefinha, eu me considero que eles são meus colaboradores, né? Eles sim. têm um trabalho em equipe. Que legal, isso é muito bom. E aí, depois disso tudo, a Aline veio para ser uma parceira aí do Pode Ser, né, do Além do Horizonte, do nosso grupo. O grupo Pode Ser PT, além de Sim, ser o podcast, também temos aí o Além do Horizonte, que é uma empresa voltada a palestras, a eventos, não é? E a Aline agora já está há um tempo com a gente aí e com certeza mudou o quadro do Pode Ser. Profissionalizou muito mais o Pode Ser do que era antes. Então, a Aline, eu falo a Via Full, né? Então, sim, você é empresário, você é empresária que precisa de uma agência de primeira linha, procure a Via Full. Depois, quando esse episódio for pro ar, vai estar lá o arroba dela, bate um papo com eles lá, a equipe toda dela lá vai te dar total assistência, né? sim, E eu tenho gostado muito do trabalho que nós temos feito aí em conjunto, você e a nossa equipe toda, né? Mariana, Juliana, a Ana, né? Que é a Ana tá à frente de toda a equipe, né? E o João também, que é o menino que também trabalha com eventos, um menino sensacional, que também no evento nosso lá deu uma alavancada muito grande. Então, tenho gostado muito do trabalho da Via Full junto com a gente. É por isso que eu sempre indico a Via Full aí onde eu estiver, né? E eu fiquei muito feliz que agora a Viafull também cruzou fronteiras, né? Está trabalhando com empresa lá de Portugal, não é? Graças a sim. Deus. E vai mais longe, vai mais longe. Falei da Viafull agora nessa nossa viagem aqui dos Estados Unidos. Falei para uns amigos aqui, quem sabe recebe um contato aí para abrir portas aqui na América, não é? Sim, eu fico muito, muito feliz que foi o que eu tinha comentado com você. A gente sempre pensa, a gente pensa grande, né? Sempre Sim, pensa grande, claro, mas não claro. pensa às vezes além. Aham, Eu falei essa semana, a minha família tem costume de sentar e fazer agradecimentos, tá? Eu falei, eu tinha muitos e muitos planos, só que os planos de Deus eram muito maiores do que eu sim, imaginava, sim, sim. né? Então, eu fiquei muito, muito feliz pela mudança desse final de ano para o início, né? Porque no início do ano eu estava fazendo mudança de empresa, estava mudando estratégias para os clientes, estava mudando o perfil de cliente também que a gente estava atendendo dentro da empresa e Uhum, mudando também o formato de cartela. Hoje a gente sim, tem, eu faço uma parte da empresa que a gente que é o diferencial, que seria a assessoria, onde sim. eu pego literalmente na mão do cliente e eu Aham, explico em que momento que ele tá. Então a gente tem alguns clientes que eu dou assessoria e eu explico para ele a forma que ele vai fazer o vídeo, a forma que ele vai estar sim, postando isso, para até o próximo passo, que é ele sim. tá cuidando, a gente tá cuidando da rede social dele. Então, Sim. desde da pessoa que não entende nada e Aham, quer começar a crescer, e já tem às vezes anos de mercado, até a sim. pessoa que já pode estar investindo e ter toda uma equipe por trás para Que cuidar legal, dela. que E legal. o mais legal de Portugal é Hum. que, olhando o perfil dos clientes de Portugal, é que o pessoal eles não têm costume de usar muito o tráfego pago Sim, aí. é. Eu vejo eles mais num período aqui, digamos, do Brasil, na rede social, mas em 2020, uma rede Uhum. social muito mais institucional. Sim, sim, é verdade. Eles usam muito em Portugal, lá em Portugal eles usam muito o Facebook, tá? Sim, Eles usam muito o Facebook, muito, muito. E o Instagram mais devagar, entendeu? sim, tanto o Facebook quanto até a gente chama as trends, né? Então, É, as trends, elas duram um pouco tempo aqui. A gente sim, teve a febre do morango do amor, que sim, durou 2 semanas, e às vezes, sim, dependendo de uma trend aí, dura um mês. sim, Então, é. as pessoas e as marcas conseguem aproveitar as trends. Consolidar Elas em cima conseguem da criar frente, alguma né? coisa, porque às vezes Sim, quando vai criar, já acabou sim, é o verdade, hype é verdade. daqui. Mas aí Sim, consegue consolidar e criar mais. sim. Acho que essa é a parte mais legal. Legal, legal. E eu gosto bastante do público aqui de Portugal, daqui não, lá de Portugal, que é o público que a gente atinge, principalmente a gente atinge o público da nossa cidade lá de Leiria, né?
Uhum. E faço votos que você consiga ir lá em Leiria para conhecer nossa cidade, conhecer nossa base lá. Eu vou, eu coloquei E, como meta já para esse ano, já. e já participar dos eventos que o Além do Horizonte vai fazer, junto com o Pode Ser, não é? Como disse, você é estrategista nossa e tem dado muita força aí para nós, tem crescido bastante. Até o final, desta gravação, pensa aí numa promoção, num brinde, sei lá, para os dois primeiros clientes que te chamarem através do episódio aqui, que você possa dar. Essa assessoria que você faz aí é sensacional, né? A gente tem falado bastante da assessoria também, né? Sim, eu posso dar o desconto de o do primeiro mês de desconto para o cliente. O Sim. primeiro mês, como a gente cuida, a gente faz muito toda a estratégia do cliente e não começa as postagens. Então é um mês que eu ainda consigo dar um certo desconto. Então, Ah, para quem é cliente do Pode Ser, assiste o Pode Ser, 30% de desconto no primeiro mês de contrato. Isso eu consigo deixar. Até mesmo para a parte da assessoria. legal, muito bom. Muito bom. Vamos divulgar isso o máximo possível, que é para as pessoas se interessarem por desconto e depois vão perceber que fizeram um bom investimento nas empresas e investiram na Viafu, que é uma empresa de ponta aí no mercado, né? Sim, E o que que a Viafu tem de novidade aí para 2026? de novidade. A novidade, eu tô tentando investir um pouco mais na estratégia dos clientes, fazer os clientes investirem um pouco mais em algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela não queria investir em tráfego pago, porque ela vendia muito bem no orgânico, né? Que a Aham, gente trabalha o orgânico dela há bastante tempo. E no primeiro mês que ela investiu no tráfego pago, a gente tem uma estratégia onde a gente encaminha esse anúncio para todos os clientes no aham, primeiro mês, para as pessoas conhecerem a empresa. Então, todo sim, mundo visualiza o perfil e depois a gente pega todo mundo que visualizou esse perfil e passa sim, a gerar um outro anúncio para quem já visitou. Então, a aham, pessoa já conhece. E aí ela passa a sim. clicar para entrar em contato. No segundo mês, ela dobrou o faturamento dela em 50%. Olha que beleza. E Olha que ela beleza. achava que ela não conseguia investir. Então, nesse final de ano, no começo do ano ela investiu no Meta, no final do ano ela investiu no Google e agora Sim. esse ano ela quer dobrar a meta. Agora que o Pode Ser deu uma mudada, como eu te falei, tem um espaço diferente, um espaço novo. Você chegou a comentar de colocar o Pode Ser no Google. Eu vou querer Uhum. que faça isso também e vamos tocar para frente aí com o tráfego pago também, que é para fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, trazendo pessoas para contar suas histórias aqui no Pode Ser, né? E abrir a mente de quem está vindo imigrante, né? A pessoa que quer ser imigrante tem que entender que não é fácil, mas também não é difícil. Não é um bicho de sete cabeças, né? Se você vem livre de vícios, vícios que eu falo, eu vou para a América, eu vou para a Europa, mas eu quero trabalhar na minha área. Não, calma aí, pô. Calma aí. Não é assim que funciona. Vai devagarzinho, você chega lá, mas com muita sede ao pote, você não vai a lugar nenhum, entendeu? O início do Pode Ser foi que eu vejo algumas pessoas falando mentiras. Eu já estou há 12 anos na Europa, eu entendo um pouquinho do lugar que eu moro, não é? E morei fora, também morei nos Estados Unidos, então a gente sabe como é que funciona, não é? E a gente vê as pessoas contando uma história. Com 10 euros você vai no mercado e compra o mercado. Mentira, mentira. Quando eu cheguei na Europa, com 100 euros você enchia um carrinho. Isso é verdade. Agora, com 100 euros, você pega duas sacolinhas e acabou. Acabou. Então, não vem mentir para as pessoas. Aí, eu batia muito em cima de um casal que mora em Leiria, casal de mentirosos que mora em Leiria, falando essas conversas fiadas aí. Eu batia muito em cima. Aí, meus amigos falaram: pô, vamos montar um podcast que a gente tá só dando a sua voz, né? Vamos dar a voz das outras pessoas. Aí nós montamos aí o podcast, tem dado muito resultado, histórias assim, muitas histórias de superação, Aline, que você fala, caramba, como conseguiu? E 90% do público das entrevistas de superação são mulheres, mulheres que vão para Portugal, são abandonadas pelos companheiros e tem que se virar. E aí ela está aqui, ela fica aqui abandonada pelo companheiro, do nada ela faz assim, ó, e o companheiro
tá ali no lugar, o ex-companheiro tá ali e ela dá a volta por cima. Muitas são empresárias, bem-sucedidas, fazem faculdade, tudo trabalhando duro, entendeu? Então, a gente vê a superação acontecer, isso é sensacional. Então, eu sempre falo, né, para quem quer ir para lá, vá, mas vai com consciência. Vá com o pé Sim, no chão, né? Muita gente fala, vou buscar qualidade de vida. O que que é qualidade de vida para você, amigão? É comer, vender o almoço para comer a janta? Ah, tenho segurança. Que segurança, amigo? Para, meu, sabe? Então, o que que adianta você ter qualidade de vida e não ter dinheiro para gastar? Não é verdade? Então, a gente sim. tem que ser realista, falar a verdade para as pessoas, né? Tem uma cliente que ela postou esses dias, ela falando sobre qualidade de vida. E Uhum. ela falou que qualidade de vida não é só ter tempo, é ter Sim. tempo e ter o dinheiro, porque tem É muita gente que tem dinheiro. dinheiro e não tem tempo, tem gente que Exatamente. tem o tempo e não tem dinheiro. Exatamente, é a mesma coisa. Pera, quanto que tá o salário mínimo? Não, você falou? 870. 870 pau, salário mínimo. Tem aluguel que é 800 pau, entendeu? 800 euros de aluguel num apartamento de 2 dormitórios e tal. Aí você ganha 870, você vai comer o quê? Você vai vestir o quê? Você vai pôr gasolina como? Você entendeu? Então tem que Sim. trabalhar sempre o marido e a esposa, certo? O casal tem que trabalhar, um paga aluguel, o outro paga as contas da casa e acabou. Você Eu entendeu? acho que o pessoal aqui no Brasil tá muito acostumado com a história de morar fora sempre melhor. Sim, então, eu, É eu sempre falo para melhor, e você. aí eles vão achando que tudo vai ser só bom, bom, Sim, bom, bom. sim, sim, Não, não que vai ser ruim, mas que sim, tudo só vai ser bom, que vai ser sempre melhor do que você tá aqui. Eu tenho um primo que ele foi para Boston e ele tá vivendo bem, tá ganhando bem, tá trazendo, tá manda dinheiro pra família, e tal. sim. Mas aí quando o pessoal fala para ele, pô, você tá trabalhando demais, você tá cheio de olheira, ele falou assim: não vai achando que é só flor, não. Não é É achando que só trabalho. for, é Ele, trabalho. ele falou É assim: você acha que você vai trabalho. vir pra cá e vai trabalhar menos? É, Não é bem assim que funciona, não. exatamente. Porque É, tanto aqui na América quanto em alguns países da Europa, você ganha muito bem. Portugal não, mas em outros países você ganha muito bem. Mas você também gasta muito bem. O custo de vida é muito mais caro. Você entendeu? Muito mais caro. sim, Aqui, hoje estou em Nova York, mas aqui é mais caro ainda. Mais caro ainda. Eu estava em Orlando, um brigadeiro, você sabe, sua mãe mexe com isso aí. Você sabe, um brigadeirinho desse tamanho, não um brigadeiro, é desse tamanho, $3. Você entendeu? $3. Você fala, meu, uma garrafa de água, $8. Tá ali, ó, em cima ali. Você entendeu? Então você fala, porra, meu, você ganha bem, parece que mas você tá gasta comprando bem. no shopping do centro lá da Paulista, da É, Jardins, que a gente lá compra a no, garrafa de água R$ 10. no Iguatemi, lá, entendeu? Então, quer Isso. dizer, é bem nesse pique aí. Você ganha bem, mas você gasta bem, entendeu? E tem o sonho Sim. também do brasileiro, que ele quer ir para a Europa ganhar euro. Só que ele vai gastar euro, você entende? Sim. O Ele vai pessoal gastar falou pra mim, euro. mas você não quer ir pra Europa? Eu falei assim, ó, o sonho de ir pra Europa eu não tenho, eu tenho o sonho de visitar. Mas eu acho bem melhor eu ganhar em euro estando no Brasil. Estando no Ou Brasil, em dólar e ganhando no exatamente. Brasil. Exatamente, exatamente. Claro, Que é o que muita gente da área de animação trabalha. A gente sai da faculdade de animação entendendo que nosso público principal é o de fora. Muita gente sim, contrata animador porque o salário é o inferior, né? Então o sim, pessoal paga aqui o animador, contrata sempre empresas, animações de fora, sim, exatamente por isso. sim, Aí a gente já sai pensando, a gente vai ganhar em dólar. Aí oferece muito, a gente fecha muito contrato em dólar por causa disso. sim. Então eu prefiro muito mais eu ganhar aqui do que às vezes eu estar lá. Mas eu Sim. posso ganhar aqui e pra lá também, do mesmo jeito. Claro, 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 claro. É isso aí. A gente tem que pensar sempre no melhor, né? Sim, Então, quer dizer, o que eu vejo, o que eu sempre vi e o que eu falava antes de ter o podcast é que as pessoas vão iludidas, não é? E não é bom. E eu quis abrir um pouco o olho das pessoas e ir mostrando histórias reais, né? Mostrando histórias reais. A gente sempre põe pessoas ali que já passaram por toda aquela fase, né? De imigrante que chegou agora, tal. Não é fácil, não é fácil, né? Mas também não é sim, difícil. Porque mesmo no Brasil, por exemplo, um imigrante não vai tomar o lugar de um brasileiro numa empresa. E lá fora é a mesma coisa, você entendeu? Você não vai tomar o lugar da pessoa, né? A não ser que você vá para lá já contratado, aí é diferente do que você ir tentar alguma coisa.
não é? Sim, não é como se fosse. Muita gente vai pro Japão. A minha prima, Sim, quando ela foi pro Japão, ela já foi com emprego, né? sim, Ela já, sim, sim, já separa tudo prontinho, deixa o emprego, porque lá você já tem que entrar trabalhando, deixa tudo sim, bonitinho, já começa a trabalhar nas fábricas. Uma sim, das coisas que eu achei legal de Portugal, e eu acho legal da Europa em si, é o tempo de qualidade que as pessoas têm de trabalho, né? sim, Em comparado aos outros. sim. Principalmente quando eu sento e converso com os clientes daí, eu Aham. vejo que eles fazem a pausa pro almoço, tem Sim, 1 hora e meia é de verdade, almoço. é Aí eu verdade. fico, isso pra mim é incrível, porque aqui o pessoal come, que é CLT, come tudo, a gente come Tudo correndo. correndo, é verdade, é Correndo, ou verdade. não tem pausa para almoço, ou tem 1 hora de almoço certinha, mas para voltar, mas tem alguém substituindo. Sim, E aí não, aí vocês fecham, dura um sim, pouco mais o período, né? sim, O horário comercial, sim. mas é porque tem o horário literalmente que fecha para almoço. Sim. Na verdade, quando eu cheguei na Europa, há um tempo atrás, o banco, tudo, inclusive o banco, fecha totalmente na hora do almoço, 1 hora e meia fechado, você entendeu? Fechava meio-dia, abria 1h30 da tarde, entendeu? Fechado, literalmente fechado. E o banco abre às 8 da manhã na Europa. Lá em Portugal, abre às 8 da manhã e fecha às 5 da tarde, porque tem esse horário de almoço aí de 1 hora e Uhum. meia. Entendeu? É Hoje já bem não melhor. fecha mais, mas a maioria das lojas de rua, shopping não pode, mas de rua fecha na hora do almoço. E segue o jogo, ninguém quer mudar. Em Portugal eles são muito tradicionais, assim, sabe? É, você vai numa padaria, tem um lanche, por exemplo. É tosta mista e croissant misto. Vai na outra, é tosta mista, não tem diversidade, não tem não diversifica as coisas, é sempre a mesma coisa, é loja na rua, poucas lojas que se interessam ali em estar no shopping, as lojas de shopping só são grandes lojas, né? Loja menor é tudo de rua. A minha cidade, por exemplo, tem condições de ter mais que um shopping, mas os lojistas de ruas não deixam, eles entram lá em contato com a prefeitura, né, para não deixar. Sim. Mas eu acho que Portugal e mais a Europa, eles prezam muito pela qualidade de vida. Aqui a gente trabalha para viver. E aí, no Sim. caso, eles vivem Sim. para É. trabalhar. Tipo, eu vi que é o contrário. Seu horário de trabalho, muitas vezes aí no Brasil termina às 17, mas você sai às 18, às 18h30, tá? Tem que trabalhar, tem que fazer. Lá não. Termina às 17, 16h50, já tá esperando para bater o ponto. E vai embora, não quer hora extra, não quer nada. Já fiz o meu de hoje, tô indo embora, entendeu? Hum. Porque não Aqui, ganha mais, entende? Lá não ganha mais. aí não tem hora extra? Não, dependendo da empresa, não. E Não. outra, agora, há pouco tempo atrás, que vendedor de shopping, por exemplo, tal, foi começar a ganhar comissão, porque não era o salário. Aí também você chegava no shopping, o vendedor nem olhava para você, ficava lá. Já não Eu queria estar mais ali mesmo. não quero nem vender, meu irmão, não vou ganhar nada. Agora não, agora mudou, agora é comissionado, tal, e mais o salário, então os caras vendem, os caras vendem. Mas antes não era assim, entendeu? Não era assim. Aí E é o foi que se é mais adaptando, né? interessante. Porque Sim, aqui, quando a gente faz a captação de cliente, a ideia da agência é sempre explicar como a gente tenta devolver o tempo para o cliente, sim, né? isso é o Então, principal. trazer qualidade de vida. Aí, quando eles perguntam para mim, não tem sede presencial, eu falo, não tem sede presencial. A gente Sim, tem gente do Rio, a gente tem gente do interior de São Paulo, a gente tem gente de Goiás, cada um tá num canto fazendo o seu trabalho. E os nossos clientes muitas vezes não estão perto da gente, eles estão distantes. E sim, quem hoje tem tempo para parar e ir presencial? E sim, aí foi uma das coisas que me quebrou um pouquinho, que eu vi que em Portugal as pessoas gostam muito do presencial, sim, é. né? Apesar de eu fazer reunião com os clientes, né, online, eles Sim, gostam muito do presencial e eles gostam da pessoa, de fazer a reunião presencial, tomar um café presencial. Então, quando eu trouxe a ideia do tirar o tempo, deixar mais tempo para eles meio que já têm esse tempo, mas para eles sim, estava incrível. Vai sim, diminuir ainda mais o meu tempo, vai ter sim, mais tempo ainda. sim. Então tá melhor ainda. Sim. E aí você agora tem a parceria com a Mari, né? Quando é para fazer alguma Isso. coisa presencial, de filmar, tirar foto, vai a Mari, né? Isso. Aí eu queria. A gente sempre preza por alguém de confiança, mas Sim, não só por confiança.
né? Mas para alguém que eu sei que ela vai entregar o melhor. Sim, Entende? Porque A tem Mari é uma muita gente que a gente pessoa. contrata outras pessoas. Eu já contratei uma vez uma pessoa e a gente teve muita dificuldade de entender ali. Enquanto eu quero manter o cliente, ele quer Sim, mais clientes, ele não quer sim, manter a qualidade, ele sim, quer sim. volume. Então a É, gente preza, eu prezo por qualidade. Eu quero sim, manter o cliente claro, e quero que o claro, cliente evolua. claro. Então a gente tem É, que andar, a gente consegue ver isso quando a gente conversa com a pessoa. e Então eu achei que mesmo. a Mari, ela era a pessoa É, certinha para começar. mesmo porque, Aline, quando você só pensa em quantidade e você não pensa em expandir isso, em só você não delega, você é centralizadora, com certeza você não vai dar conta, entendeu? Você não vai dar conta, vai começar a fazer um serviço mal para um, mal para outro, com falhas, com tudo, porque somos seres humanos e dá esses problemas. E as pessoas não entendem, né? E Sim. A Mari é uma pessoa sensacional, é minha filhota. Gosto muito dela, é profissional demais, né? Ela é Menina nova e mesmo. profissional. E ela fala muito bem de você, ela se deu muito bem com você, ainda bem. E ela é muito transparente também. Dá, não dá, não dá e tá tudo certo, né? Sim. Ah, É o que eu gosto de conversar com todo mundo da equipe e aham, explicar as coisas. Então, sim, tem vezes que eu falo, ó, eu acho melhor isso, mas eu acho porque o cliente pode achar. Mas sim, se você quiser, eu posso encaminhar para o cliente e você vê a resposta do cliente. sim, sim, Pode ser? Aí todo mundo fala, pode ser. Aí eu marco com todo mundo, ó, a data para tal dia fica bom para vocês? Porque se tem que ficar bom para todo mundo, sim, né? A gente claro. está numa parceria. Não é como se eu tivesse. Não é um contrato CLT. Hoje em dia a gente trabalha Aham, todo mundo como PJ. sim, Então, o PJ, o que a maioria das empresas não entende é que o PJ não é CLT. sim, PJ, ele trabalha no horário deles. Para elas, sim, para mim, elas podem fazer o que elas quiserem, da onde elas sim, quiserem, e essa é a ideia. Falei, eu quero que vocês viajem, a gente tome um café em outro lugar, trabalhe junto em outro lugar sim. e vivam. Entregando na data, para mim é o que importa. É a globalização, né? E depois da pandemia também, esses trabalhos remotos aumentaram muito, né? Aumentaram muito, muito mesmo, né? E dependendo da área, por exemplo, na área que vocês atuam, tem dificuldade, não tem necessidade de estar no presencial, não é? O Sim. importante é fazer a coisa acontecer. Se eu estou aqui, ou se eu estou nas Maldivas, ou se eu estou no Japão, eu estou fazendo acontecer, tá? Acabou, cara, sabe? O Acabou. mais difícil aqui no Brasil, quem não gosta de trabalhar home office é muito político. Sim, Na sim, é época de verdade. campanha, o É, pessoal, eles gostam de estar todo mundo sim, junto em sim, época de campanha. sim, Era uma coisa que a gente falava, não, tá todo mundo no home office, não sei o quê. Mas isso em todos, não só em sim, um partido específico que eu trabalhava. sim, Todos. Eles sim, querem sentar os 3 meses de campanha e o político quer que a gente vá até um lugar. Falei, mas eu não preciso estar aí. Eu tô uhum, fazendo trabalho aqui, eu não preciso. Quem tem que estar aí é o videomaker. Aí o sim, videomaker, sim, ele trabalha presencial. Aí eu não tenho sim, muito o que fazer. Mas sim, eu não preciso estar. Mas eu vou estar aqui ó, fazendo um acompanhamento. Mas os políticos, eles gostam muito do presencial. Agora, esse ano agora, né? uhum, Já virou esse ano agora, então vai entrar bastante campanha política que sim, sim, a gente trabalha. A gente trabalhou com algumas campanhas na parte de medicina, médicos, sim, vereadores, o pessoal de chapa política de medicina, né, que sim, entra para fazer as aprovações. A gente trabalhou com o pessoal de Santa Catarina durante esses uhum, períodos de eleição também na agência. sim, E por eu ter uma experiência maior aí na parte com os políticos, é sim. interessante, mas é extremamente cansativo. Imagino, As imagino. pessoas, o pessoal é muita correria. Então eu saio de um pico de correria de política, e aí às Sim, vezes a gente está na agência pensando que está no mesmo ritmo, né? E nem sim, todos os clientes estão nesse ritmo. é verdade. Hoje, se alguém pedir uma reunião presencial, você vai ou preza por uma reunião via chamada de vídeo? Ou Eu você vou, vai num dependendo do cowork, ou cliente. você vai no cliente, ou tem um cowork que você recebe? Não. Dependendo do cliente, eu vou. Normalmente, o ideal é fazer a primeira reunião via online, porque eu Sim. consigo entender o que ele precisa, ele Aham. vai me passar tudo o que ele precisa da empresa dele, entender o que ele Sim. precisa, e aí, às vezes, eu vou presencial depois.
Sim, entendi. Porque eu, quase todos os clientes, eu vou presencial depois e ajudo eles numa captação. Sim. Ou no acompanhamento de vídeo, eu tinha uma cliente que a gente fez, ela estava com uma pessoa fazendo a gravação, né? Aham. Enquanto eu estava fazendo acompanhamento com ela para ver se tá tudo certo. E aí Sim. ela viu que ela conseguia gravar tudo em um dia. Aí ela Que ficou legal. Legal, né? quatro Legal. horas ela falou assim, eu acho que eu vou precisar de você todas as vezes aqui. Falei, ó, vamos com calma, vamos com calma. Foi o que aconteceu. Eu estava lá em Orlando agora e aí a Ana falou, a Lívia falou para fazer a gravação e deixar gravado aí pelo menos em meia hora. Fiz os vídeos que ela pediu, 8 vídeos lá, sei lá, falando e ela gravando e nós fazendo lá e já Foi era. uma semana mais tranquila, não Sim, foi? exatamente, É sobre isso, é sobre é, isso. É, a gente tenta sempre agilizar para trazer um pouco sim, desse conforto, porque tem como, tem outras coisas que não dá, que sim, é o que a gente explica. Tinha alguns clientes que eles gostam muito de colocar música dentro dos stories, sim. colocam enquete dentro dos stories, e hoje o Meta e as outras plataformas, elas ainda não têm essa opção de você Sim. colocar alguns tipos de música. Eles têm Aham, algumas músicas, mas não aham, todas as músicas. Então, às vezes, sim. o cliente olha para mim, mas eu quero uma música eletrônica de tal cantor. Falo, ó, infelizmente, no agendamento, eu não consigo fazer isso, porque não tem essa disponibilidade. Aí, então, é tudo manual quando você posta? Eu falei, é tudo manual quando a gente posta Vamos nesse formato. A sim. gente para, posta, coloca e vai ao ar. Então, nesse formato é manual. Quando não é manual, fica mais fácil para mim, às vezes, e para você, porque aí Sim. ninguém esquece, dependendo do horário certinho para postar. Então, a gente tem todo. A gente faz algo personalizado para cada cliente, né? A Sim, gente vai entender a necessidade de cada um para, a partir disso, fazer o formato. Quando a sim. gente começou com a consultoria de Google, muitos Aham, clientes entraram por conta da consultoria de Google porque eles viram que não tinha nada deles no Google. aham, Eu passei com uma cliente esses dias, ela olhou pra mim e eu falei, eu tô pesquisando o seu perfil, mas eu não tô achando. Aí ela falou assim, é esse? Aí ela, não. Aí eu falei, mas é esse? Aí ela, não. Aí eu falei, mas quem que é ela? É uma concorrente. ah, Aí eu falei, eu acho que a gente teria que atualizar, porque hoje as coisas que estão dentro do Instagram, elas também estão dentro do Google. O entendi, Google fez essa linkagem, né? Quando a gente entendi. pesquisa os vídeos, a gente Sim. acha os vídeos do TikTok, a gente acha os vídeos do Instagram. Então, todas Aham. as redes hoje, elas estão linkadas quando a gente vai fazer uma pesquisa de uma empresa. E Vamos aí, quando a mudar empresa isso. não acha e acha o concorrente, Sim, sim, aí fica difícil. sim. Aí o Vamos cliente mudar fica isso. triste. Vamos Aí mudar ele isso. fala, eu acho que eu vou ter que... E como que faz para mexer? E como que eu Aham, faço para ajustar? Falei, ó, a gente pode cuidar da sua conta, mas não sou eu que tô cuidando da sua conta do Instagram. aham, Aí ela, então a gente vai ter que mudar isso. Eu falei. Aí a gente passou a tomar conta do Instagram também. aham. Então as pessoas elas vão entendendo depois quando os clientes começam a entrar em contato. O cliente entrou em contato comigo pelo Google, Aline. Aí viu que estava faltando tal coisa. Dá uma olhada para mim. Aham, Acho que eu vou precisar do Google. Ou não tá aparecendo nada quando pesquisa sobre a minha empresa. O que que tá de errado? Então, quando eles fazem a assessoria na primeira reunião, eu consigo ver tudo isso. sim, Consigo ver se o cliente ele tá conseguindo fazer, se ele consegue fazer vídeo. Ah, Aline, não tenho tempo para fazer vídeo, que a gente atende muito restaurante. Ah, sim. não tenho tempo para fazer vídeo. Então ele precisa de um videomaker. Não vai adiantar eu montar a estratégia para ele e ele não Aham, conseguir gravar. sim, Aí ele precisa fazer com videomaker. sim. Precisa tanto fazer com videomaker quanto fazer um acompanhamento mensal também pro iFood dele, ou pro Uber dele, ou Legal, pro 99. Então a gente legal. faz essa também esse ajuste para ele, essa assessoria via Aham, aplicativo para ele conseguir fazer as vendas do aplicativo irem para venda pro local. Então, o sim. cliente sair do iFood, sair do Uber do 99 e passarem a comprar diretamente com ele. Legal, legal, legal. Boa. Então, essa estratégia também a Viafull faz e favorece os clientes, não é isso? Então, Sim, sim. para as pessoas que estão nos assistindo aí, que vão nos assistir, entenderem também que a Viafull também favorece o cliente na hora de vender direto, não é? Sem ter Sim. intermediário, né? Ah, Entender como que entra nessas plataformas online, né? Tem muito sim, cliente que nunca mexeu sim, mas quer entrar no sim. Uber. Eu vi que muito restaurante, principalmente de Portugal, quando a Aham, gente estava fazendo o processo de captação, eles sim, usam muito a parte do Uber de entrega. sim, Eles têm apenas o Unidelivery deles é totalmente único pelo Uber.
Aham, E aí entra um segundo formato, que para eles talvez sejam bom. Depois de um tempo para trazer esse cliente, ele comprando direto, sim, tendo o próprio entregador, fazendo sim. entrega direto, porque o Uber ele fica com Uber e 90 e o iFood geralmente eles ficam com 30 a 40% do Sim. valor. É mais ou menos como as pizzarias aí de São Paulo, que tem sempre os motoboys ali na porta, né? Que leva Sim, direto, né? Ah, as pessoas começam a entender como elas precisam depois que elas entram uhum, dentro da plataforma. Aí o aham, cliente faz a reunião comigo, nossa, mas ele cobra 30, 40%. Eu falei, você entende como ele é uma plataforma onde é para você trazer o seu cliente para você? Não é uma aham, plataforma para você lucrar horrores sozinha com sim, ele. Normalmente a pessoa coloca 30, se o custa 10, ela tem que aumentar 30% o valor sim, é dela. verdade, é Então verdade. sempre vai ser mais caro dentro da Sim, é verdade, plataforma. é E verdade. aí o cliente vai vir comprar com você porque é Sim, mais barato e você já tem motoboy próprio. sim, é verdade. É. Infelizmente é verdade. E o que você falou lá atrás, eu também prezo muito isso. é, Os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? Mas a gente tem que sempre, sempre pedir a Deus para abrir o nosso caminho e dar o passo que Deus põe no chão, não é? E Sim, buscar sempre inovar, buscar sempre mostrar para os clientes o que somos capazes de fazer, que no caso a Via Full, né? O que a Via Full é capaz de fazer, que é para o boca a boca também traz clientes, né, Aline? A indicação, né? Então, sim. essa é a ideia também, né? A gente trabalhava muito. A gente sempre trabalhou muito por indicação, né? Porque eu nunca fui Aham, de fazer captação de cliente. aham, Apesar de eu já ter trabalhado na área de captação de clientes, já sim, fui representante comercial. aham, Mas foi o que eu comentei até com a Mari. Eu falei, quando eu tô fazendo a captação de cliente e eu recebo não tô recebendo aham, não de outra empresa, tô recebendo pra minha. sim, Aí eu ficava triste. Aí eu falei, aham, preciso mudar isso. Aí eu aham, contratei uma consultora de vendas. Aí aham, ela fez o acompanhamento comigo, ela falou assim, mas você não pode falar isso, você tem que falar isso. aham, Você viu como mudou? Aí eu falei, ok, aí entendi. Aí eu sim, comecei a mudar o formato de captação dos clientes para eles conseguirem aham, entender melhor. Que é muito mais fácil quando a gente vende para outra pessoa, né? Do sim, que falar sobre exatamente. nós É, mesmos. Aí eu sim, falei, a gente monta tanto o storytelling para cliente, o que aham, que é storytelling, como que o cliente mostra o storytelling dele, que na hora da gente apresentar o nosso próprio storytelling para outra pessoa, fica aham, até mais difícil. Aí eu sim, falei, e fica até ruim, né? A gente uhum, não saber fazer o nosso próprio storytelling. Falar um sim. pouco mais sobre a sua vida e mostrando um pouco da empresa. Você viu aí os efeitos que estão sendo colocados nos nossos stores? Que é a fumaça, o passar por baixo e tal. Então, isso daí também foi uma sacada da Ana, que passou um curso, né, para a Juliana, e a Juliana está fazendo isso daí também. Nós fizemos essa situação para a Juliana, para ela vender a inovação. É dela, ela faz isso e vende através do trabalho dela, vende para os clientes a inovação, né? Então, são coisas que a internet, principalmente o Instagram, é, como você falou das trade, tem que ser feito todo dia inovando, né? Não pode ficar Sim. esperando, é todo dia inovando. Então, todo dia ela faz uma coisa diferente lá, até você fez aquele efeito do que o A aviãozinho, animaçãozinha. do aviãozinho e tal. Ficou super legal. Ou nós mandamos para ela ontem de ontem, não sei, um monte de fotos da cidade que a gente estava agora, e agora vai sair. Depois a gente já está mandando de Nova York também, que é para, porque quarta-feira eu já vou embora. Eu chego em Portugal na quinta, né? Então, Uhum. até lá já tem que fazer o carrossel de Nova York. Pode fazer depois também, não tem problema. Ela já deixou tudo pronto, que eu já tinha colocado na escala, né? Sim, sim, Ela já sim. deixou tudo pronto, mandou Sim. tudo antes, já estava Sim. tudo, Eu tudo aprovado. tô achando, eu como cliente, eu estou achando o máximo o trabalho da Viafull com eles aqui, uma interação muito legal. Então, você que está procurando uma empresa, vou falar de novo, você que está procurando uma agência que possa te dar todo esse norte, como a gente já falou agora, todo esse tempo que eu estava falando agora, além de tudo, faça estratégia também, Viafull Media, essa eu indico com certeza. Então, Via Fu atravessando fronteiras hoje, falando aqui diretamente dos Estados Unidos e de Minas Gerais, né? Bora fazer a Via Fu pelo mundo, abrindo portas aí, né?
já está pelo mundo já Amém, agora. amém. Vai crescer mais ainda, amém. E a Sim, Viafu agora, a meta é ir visitar a gente lá na Europa e, se Deus quiser, isso, participar de um dos nossos eventos lá na Europa. E com isso, certeza, participar. quando o Além do Horizonte for para o Brasil, que se Deus quiser, vai agora, no primeiro trimestre, se Deus quiser, a gente vai participar junto com a Viafu lá em São Paulo. Não tem como a Viafu não participar quando a gente está em São Paulo, Vou né? adorar Tem que estar. organizar um evento. Tá. Eu adoro Bora, organizar evento. bora. Junto com a Ana, que também faz a mesma coisa, ó, vai bater certo. Porque eu vejo que vocês têm uma interação muito legal. Você, Ana, Mari, Juliana, é uma interação bem legal. E eu sou o artista, né? Eu fico só no backstage. O artista que trabalha mais. A gente acha que não, É porque verdade. quando a gente tem a quantidade de roteiro, Sim. os roteiros que a gente passou do mês passado, vai Ah, passar tudo para esse mês. é verdade, vamos fazer. Eu ia falar e acabei amanhã, durante o dia, eu vou sentar em algum lugar aqui, como eu fiz lá. Eu estava dentro do parque, né, que nós fomos lá no SeaWorld. Eu sentei lá um pouco e fiz alguns vídeos, não é? E vou fazer, amanhã eu vou sentar aqui em algum lugar e vou fazer logo uns 4, 5, 6, 10 vídeos de uma vez. Entendeu? Aí já deixa armazenado aí, vai pondo, fica mais fácil para todo mundo, né? Já Sim. agenda, eu trabalho um dia só, né? Já vai embora. Exatamente. Trabalhar um dia só é que nem a que a gente faz com a Mari. A gente trabalha um dia só Sim, no mês, exatamente para poupar o tempo, fazer todas sim, as gravações. Só todo. que a mais difícil é parar um dia só para Sim, fazer tudo. é verdade, é verdade. Aline, muito obrigado pela sua bate-papo com a gente aqui. Gostei muito de falar com Imagina, você. é sempre um Tá? prazer. E muito obrigado por você lá atrás ter aceitado a nossa proposta e estar com a gente aí dando total apoio para as meninas. Muito obrigado. Eu espero que abra mais portas, que o Pode Ser consiga abrir portas para você aí, além do horizonte, que vocês merecem. Tá? Já abriu, já. E abrir mais. Vai E outra abrir. coisa, antes de terminar, eu vou te fazer uma pergunta. Uhum, Eu sei que você tem muita fé em Deus, frequenta a igreja também. Se você pudesse estar falando com Deus aqui, em vez de estar comigo, mas pessoalmente, frente a frente, e não é agradecimento, é sim uma pergunta. Qual pergunta você uhum. faria para ele? Eu perguntaria se eu tô seguindo o meu propósito. Se era esse mesmo o propósito dele para mim. Tá muito bem. Então vamos aí. é, Coincidiu até a mesma pergunta. Eu também tenho um propósito de vida e tenho um porquê que eu faço a pergunta porque eu sou pai sozinho, né? Então eu quero saber se eu estou no caminho certo, né? Se eu estou no caminho certo. Porque ele me deu essa missão, eu tenho que fazer da melhor forma possível, não é? Eu acho que é a maior pergunta que a gente sempre faz, se a gente tá seguindo o caminho certo. A Sim, gente vê umas coisas, a gente passa por algumas situações que a gente fala, putz, eu precisava passar por isso mesmo, né? sim, é verdade. Pra estar nessa situação legal que tá agora, eu precisava passar por isso. E na verdade eu até falei esses dias com a Ana e com um menino que a gente estava lá em Orlando, um amigo. Por mais que você ache que seja ruim, agradeça a Deus por tudo, que Ele sabe o que você tinha que passar, não é? Sim, Então, é um ensinamento, é um livramento. Você tem que agradecer a Deus por tudo, né? sim. Quando eu perdi a mãe da Juliana, eu agradeci a Deus por ele ter deixado a Juliana comigo. E eu vim começar. Eu tenho outros filhos, mas eu vim começar a ser pai de verdade com ela. Então, agradeço a Deus por tudo, porque além de ser minha filha, ela me ensina a cada dia que passa a conhecer um pouco mais da vida que eu já não conhecia, né? Sim. Obrigado, viu? Obrigado, fica com Obrigada a Deus. você, Edu. Fica com Deus, obrigado. Sua entrevista deve ir para o ar quando é? Acho que é segunda agora, não é, Aline? Combinado. Segunda? Acho que é. Segunda-feira, tá bom? Tá bom, Tá bom. combinado. Fica com Deus, obrigado. Boas Obrigada. férias Tchau, aí em tchau. Minas, tá bom? Obrigado para vocês também. Bom retorno Obrigado, logo menos. obrigado, tchau, tchau.